No vlog de hoje vou falar sobre um dos meus filósofos favoritos, que é Immanuel Kant, e sobre a questão do esclarecimento. Mas logo de cara eu quero lançar uma questão para você que está me assistindo. Você se considera um indivíduo esclarecido? Quer saber mais sobre essa questão do esclarecimento? Então assiste até o final, vamos filosofar um pouquinho. Roda a vinheta! Para a gente entender melhor essa questão do que é o esclarecimento e assim poder responder aquela provocação inicial se você é esclarecido, a gente tem que se teletransportar lá para 1700 e alguma coisa, para um período da filosofia que ficou conhecido como Iluminismo. E dentre os filósofos todos daquela época eu gostaria de citar o Immanuel Kant, famoso pela crítica da razão pura, crítica da razão prática, livros que mudaram a ciência e mudaram a história da humanidade. Mas eu gostaria de dar atenção especial a um pequeno texto, tem 5 ou 6 páginas, depende da versão que você encontrar, e que Kant chamou de resposta à pergunta: o que é o Iluminismo? O Iluminismo, de fato, foi determinado período da história do pensamento da humanidade lá na Europa. Porém, hoje a tradução mais adequada seria o que é o esclarecimento, que era o que Kant estava falando. É impressionante pensar que um texto tão pequeno possa ter influenciado tanto o pensamento de uma época e a realidade que nós temos até hoje, e foi o que esse livro fez. Ele serviu de subsídio e alimento intelectual para, entre outras coisas, a Revolução Francesa, que mudou a ordem social do mundo, que era um mundo governado pela monarquia e com alta influência da igreja, e passou a ser um mundo burguês, com uma influência muito maior da economia sobre a vida dos indivíduos. Eu sei que, falando assim, parece ser uma coisa meio ruim, mas na época isso foi uma grande revolução, isso foi uma coisa muito, muito boa. Claro, a gente chegou ao século XXI e muita coisa mudou. Se derrubou os reis, se teve ascensão e queda do comunismo, a gente passou pelas guerras mundiais, teve descobertas científicas fantásticas, inimagináveis até para os períodos kantianos. Mas será que a gente nos esclareceu? Será que hoje somos uma humanidade mais esclarecida do que na época do Iluminismo? Será? O texto de Kant, ele me parece cheio de boas intenções, ele meio que tem até certos ares proféticos. É justamente nisso que eu quero trabalhar com vocês. Afinal, o que é o esclarecimento? O Kant respondeu da seguinte forma. Esse vai ser o único momento do texto que eu realmente vou ler, certo? Eu quero abandonar esse formato antigo da filosofia, que apresentação é leitura de texto. Eu quero fazer algo cada vez mais dinâmico, né? E esse vai ser o único momento que eu vou ler para ter a resposta verídica do que disse o Kant, tá? Então, escuta aí, presta atenção. Eu também vou botar na descrição aqui o texto, se você quiser acompanhar a leitura. O iluminismo, ou esclarecimento, é a saída do homem de sua menoridade, que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, e se sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem de servir a si mesmo, sem a guia de outrem. Separe, aude. Tem coragem de servir a teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo, ou esclarecimento. Então, logo nesse parágrafo, ele já deixa bem claro uma coisa. Nós vivemos num período de menoridade, ou seja, nós vivemos sobre tutelas externas e por culpa nossa mesmo. A tutela que o Kant está citando naquela época era principalmente a tutela religiosa, a tutela das verdades religiosas, ou seja, a gente se acomoda naquele estado não crítico, né, de aceitação das verdades religiosas, e por isso não muda o mundo, isso simplesmente segue as engrenagens do sistema, né, a barbárie de tempos anteriores. E ele ressalta, a culpa é nossa, é nós que fizemos isso. Mas por que fizemos isso? Fizemos por comodismo. Afinal, é muito mais fácil você pegar um livro de capa preta
e dizer, ali é a verdade, eu simplesmente preciso seguir tudo isso para fazer um mundo melhor, para ser mais feliz, para viver corretamente. E assim eu abdico do uso da minha razão, eu abdico do poder da crítica e eu dou sequência à replicação da ordem social. Evidente que com essa postura eu breco o progresso e eu breco também o desenvolvimento humano, científico, filosófico, e foi essa a grande luta do Kant na época, que de certa forma ele saiu vitorioso, né? Como eu falei, o progresso científico foi gigantesco depois das suas palavras. Ou seja, é muito mais cômodo a gente ficar sobre a tutela externa do que começar a fazer o uso crítico da razão. Ou seja, a gente acaba permanecendo na nossa minoridade para o resto da vida. Tanto os poderosos governantes, tanto os governados assumem essa posição de minoridade e por isso, conformismo, comodidade, segurança, a segurança da repetição e assim por diante. Não tem como negar que a vida em sociedade nos traz muito conforto. E junto com esse conforto, ela nos traz também uma limitação da necessidade do nosso uso crítico. Afinal, a gente se torna cada vez mais dependente um dos outros. A gente não se torna mais o responsável sobre a nossa vida. A gente fica sob a tutela de forças externas. A gente tem um juiz para fazer valer a lei. Tem um médico para cuidar da nossa saúde. Tem um professor para ensinar os nossos filhos. Tudo que eu preciso consumir já está prontinho lá no supermercado. Basta passar o cartãozinho de crédito e está tudo resolvido. Ou seja, a gente acaba ficando numa posição estática, onde que para se viver bem, não precisa se fazer o uso crítico da razão. Não, e para piorar o sistema, com base na mídia, com base na história, com base em tudo, ele costuma sempre brecar a euforia dos mais jovens que querem ser alternativo, que querem lutar com o sistema. O primeiro jeito é padronizando o padrão de comportamento crítico, né? Criando, vamos dizer, os revoltadinhos, as modas de esquerda, as modas de direita, os movimentos, como o movimento punk, o movimento gótico, não sei o que. E se mesmo assim não funcionar, o sistema tem um plano B, que seria o quê? Chocar a grande massa, né? A grande comunidade, mostrando de certa forma o fracasso dos grandes ídolos revolucionários, mostrando os vícios, as drogas, a loucura, a morte prematura dessas figuras simbólicas como uma espécie de tragédia anunciada, a qual, se você se aventurar pelo aquele caminho, você fatalmente vai cair ali. E além de não mudar o mundo, vai destruir a sua vida. Então a humanidade vai se amarrando numa espécie de network de conceitos que se auto-explicam ali dentro e excluem a necessidade da razão crítica. E assim a gente vai ficando cada vez sobre mais tutela. Ou seja, aos poucos a gente acaba cada vez mais se convencendo que a ignorância é uma bênção e que é melhor ficar quietinho no seu canto do que se aventurar aí a mudar as coisas. Eu confesso que quando mais jovem, quando eu tinha 16, 17 anos, eu acreditava numa possibilidade de uma grande revolução, das pessoas na rua com bandeira e pimba, mudava esse país, mudava o mundo. Hoje eu já não acredito mais, porque eu vejo que se houvesse um movimento dessa magnitude, ele também ia ser englobado por essa ordem social e teria sua força invertida na direção contrária, a direção da manutenção do status quo. Então, por mais que a gente conseguisse mudar alguns paradigmas daquele momento, a gente não conseguiria mudar essa realidade social. A gente substituiria alguns problemas por novos problemas que, por sua vez, não seriam a resolução buscada no primeiro movimento da Revolução. Exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa. Se tirou a religião lá de cima e se colocou a mídia. Se tirou a monarquia lá de cima e se botou a burguesia. Mas a revolução social que se buscava não se atingiu. Se criou uma nova ordem, essa nova ordem não foi boa. Então está dizendo que eu sou reacionário, que eu sou contra a revolução? Pelo contrário, eu sou muito a favor da revolução. Eu só acho que ela acaba nunca atingindo os seus objetivos. E isso é um fato que para mim é inegável, certo? Mas se for para ser feita, eu vou lá para a rua, sim, eu vou lá. Mas então, o que é necessário para ser esclarecido? É necessário pensar por si próprio.
pensar com a própria cabeça. É muito, muito, muito difícil isso. Como eu falei, a gente vive amarrado a uma teia de conceitos muito grande. E se desvencilhar de todos esses conceitos é muito difícil. E digo até nem é necessário. Mas a gente precisa saber usar a crítica, principalmente sobre os conceitos fundamentais de nossa vida, para assim a gente poder se dizer esclarecido. Ao contrário do que se possa pensar, o Kant não era um elitista. Ele não vai dizer só filósofos, só os sábios, só os estudados podem se esclarecer. Não. Para ele, qualquer um pode se esclarecer. Independente da formação, da classe social, independente de tudo. Basta, vamos dizer, a pessoa querer e se esforçar para isso. Eu me atrevo até a dizer que hoje é muito mais comum a gente ter subalternos, pessoas nas classes sociais mais baixas e até mais jovens, esclarecidas, e os chefes, os patrões, os professores dessas pessoas não serem esclarecidos. Por quê? Porque diríamos que as pessoas bem-sucedidas são, obviamente, os melhores jogadores do sistema, da ordem social. E por isso mesmo são as pessoas mais amarradas a tudo isso. Logo, para tu ser bem-sucedido, para tu estar num status de destaque, é até preferível que você não seja esclarecido. Raciocinar com a própria cabeça não é anarquia. Não é nada disso. O Kant até chega a falar, raciocinai, mas obedecei. Esse obedecer do Kant também não é ficar calado. Geralmente a gente tem a ideia que obedecer é ficar calado. Não. Kant diz que pelo contrário, você obedece enquanto aquilo está em vigor, mas você tem que fazer uso da sua razão para tornar a sua crítica pública, certo? Para que cada vez mais pessoas saibam dessa sua crítica e façam correções, façam adendos, e assim sua crítica poder tomar o poder suficiente para mudar as coisas, certo? Então, respeitar, sim. Por exemplo, impostos. Você reclama dos impostos, os impostos são altos, os impostos são injustos, então você não vai pagar os impostos. Não é isso que o Kant está falando. Para ele, você tem que construir uma crítica bem fundamentada, porque você acha que os impostos são abusivos, e tornar essa crítica pública, e tentar conseguir seguidores para conseguir chegar lá em cima e assim a crítica possa se fazer valer e os impostos possam ser reduzidos. Mas você, enquanto cidadão, está sujeito a ir pagando os impostos. Você não tem motivo. Ah, não, eu sou um cara esclarecido, então não vou pagar meus impostos. Não é isso. Eu sou um cara esclarecido. Eu acho que os impostos estão injustos, então eu tenho que formar meus argumentos e ir atrás da mudança. E aí, mais uma vez, nos mostra que realmente a gente está na menoridade. Porque muitas vezes as pessoas ficam, a crítica ela fica um murmúrio, assim, e literalmente ninguém faz nada. E daí quando surge alguém fazendo, cadê os argumentos? Não tem. São palavras ao vento, são gritos de ordem que, vamos dizer assim, competem com a ordem atual, mas não a questionam. São gritos que, como ideologia, diferem do que se tem, mas como postura são muito semelhantes, e isso é terrível. Por isso, ao ler esse pequeno texto do Kant, a gente consegue ter a noção de que essa questão do esclarecimento não é algo de momento, não é algo exclusivo daquele período histórico, mas é um projeto que toda a humanidade tem que assumir ao longo dos anos. Claro, naquela época houve a Revolução Francesa e isso de certa forma acabou mudando o mundo, mas não mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e a gente acabou se afundando em novos problemas. Olha só, eu vou ler mais uma citaçãozinha do Kant. Por meio de uma revolução, talvez se possa levar a cabo a queda do despotismo pessoal e da opressão gananciosa ou dominadora, mas nunca a verdadeira reforma no modo de pensar. Novos preconceitos, juntamente com os antigos, servirão de rédeas à grande massa destituída de pensamento. É incrível como essa história se repete ainda até hoje. Se repete e se replica, se reproduz. Segundo a ideia kantiana, a gente deveria fazer o uso pleno de nossa liberdade para examinar muito bem nossas ideias e assim tornar elas públicas. Mas infelizmente isso quase nunca acontece. Eu vou pegar um exemplo prático do Brasil e que está acontecendo agora. Teve mais destaque há uns dias atrás, mas
vamos dizer ainda esse ano que vem a gente vai falar muito sobre isso. O Brasil vai ser a sede da Copa do Mundo e da Olimpíadas, 2 eventos gigantescos. E devido à incompetência do nosso poder público, dos nossos governantes, a gente está vendo muitos empresários brasileiros, e principalmente de fora, como a Coca-Cola, tá? Investindo massivamente em projetos que muitas vezes agridem a natureza, agridem a estética da cidade e agridem até a dignidade. Por quê? Se a Coca-Cola está fazendo obras, ela exige algo em troca. Por exemplo, marketing gratuito e outras cositas más. Você deve se lembrar dos mascotes, aqueles de borracha infláveis, que a Coca-Cola ergueu. Como é que é o nome? Fuleco. Que nome, cara. Teve um pessoal que resolveu fazer protesto contra aquilo. E foi lá e rasgou boneco e furou boneco. Teve violência, repressão policial. Os manifestantes até que foram pacíficos, né? E estavam no direito de manifestar. Mas de repente houve toda uma revolução policial ali, tal. Meio que eu estava fora do país, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A mídia nunca ia ficar contra a Coca-Cola, nem contra as prefeituras e os governos, porque são os governos e empresas gigantes como a Coca-Cola os principais patrocinadores da mídia. Então, num caso assim que é que são casos de opiniões, a mídia não se colocaria contra o interesse de seus anunciantes. Então, o que a mídia acabou fazendo? Dizendo que aquilo era vandalismo, não protesto. Eu não vou entrar aqui nessa questão se foi vandalismo ou se foi protesto, mas o que eu achei estranho foi o que eu vi nas redes sociais. O pessoal publicando imagem dos bonecos sendo derrubados, com frases do tipo: o povo está acordando, o capitalismo está sendo derrubado. E também algumas imagens de apelo emocional, como os manifestantes feridos, chorando, a polícia com os cacetetes erguidos e coisas do tipo. Ou seja, para começar, o pessoal que critica a velha mídia usando as mesmas armas. É estranho, isso é muito estranho. Para mim, baseado no que o Kant disse, isso só prova que o povo não está acordando. O que é um mascote? Um mascote é um símbolo. E o sistema necessita ter símbolos. O símbolo serve justamente para ser admirado e para representar, para substituir a maquinaria. Ou seja, ele estava lá justamente para ser admirado e, se houvesse a necessidade, de ser atacado e tal. O mascote estava lá justamente para substituir, para alienar, e cumpriu muito bem o seu papel. Por quê? Por um estranho motivo. Ao invés dos manifestantes estarem realmente envolvidos na luta de fato contra a realidade que precisa ser mudada, eles acabaram atacando o monstro gigante de borracha. E durante aquele instante, toda a repercussão que se deu depois daquilo, os problemas reais da nossa sociedade, que são muitos, acabaram sendo esquecidos. Ou seja, o capitalismo permaneceu intacto. Em suma, a nossa sociedade não é esclarecida. E a sociedade lá do tempo do Kant também não era esclarecida. Isso significa que, passado mais de 200 e poucos anos, a gente não atingiu o esclarecimento. E eu me atrevo até a dizer, a gente ficou estagnado nesse sentido. Mas daí é algo que eu teria que argumentar muito longamente, e é o que eu estou fazendo na minha dissertação de mestrado. E já está disponível no Filosofia Hoje um link do artigo que eu fiz sobre tudo isso que eu falei. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais no que eu estou dizendo, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e lê todo o artigo, para depois sim me criticar, beleza? Então, o esclarecimento, o iluminismo, lá dos tempos do Kant, ele tem muitas coisas boas. Ele estava cheio de boas intenções, mas ele acabou falsificado pela pretensão de alguns homens e foi transformado numa nova máquina de dominação e poder, diferente da antiga, mas assumindo uma face tão horrível quanto. E aí, o que você acha? Você é uma pessoa esclarecida? Você está refletindo sobre suas ideias? Você está tornando públicas suas ideias? Você está aceitando a opinião dos outros? Você está criticando a opinião dos outros? Meu Deus, você é esclarecido. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram. Eu sei, é um assunto que não dá para em 15 minutos falar tudo. Eu quis fazer apenas uma apresentação geral. Tem já um artigo disponível
né? Você pode clicar no link e ler o artigo completo sobre essa questão do Kant e do esclarecimento, e logo terão aí a minha dissertação. E daí sim é uma explanação longa, mais de 100 páginas sobre o assunto. Por enquanto, você que curte filosofia, eu quero pedir que, exatamente aqui, inscreva-se no nosso canal. Toda semana um vídeo novo de filosofia para você. Você clica aqui em cima, certo? E vai ter acesso ao último vídeo de filosofia que eu fiz, que foi Eu Não Gosto de Ler, que é exatamente sobre essa questão, que muitas vezes a gente vê aí os jovens falando que não gostam de ler, e até pessoas mais velhas. Mas será que elas têm razão em dizer isso? Será que você tem razão em não gostar de ler? Ou em gostar? Será que você está certo? Clica aqui, assiste, descubra, e também vai dar sequência a uma lista com todos os vídeos de filosofia hoje. E clicando aqui, você vai para os nossos vídeos de game, o Gameista, que sempre tem análise, gameplay, também estou fazendo um detonado do Resident Evil Zero. Você clica aqui e assiste se gosta de vídeos. Então, quando você se decide em filosofia, games, ou se vai se inscrever no canal, eu vou sair aqui e agradeço para vocês que assistiram até o final do vídeo, certo? Muito obrigado e até a próxima!